milagres de restauração de famílias que já aconteceu nessa igreja. Pessoas que chegaram aqui quebradas, destruídas, longe de Deus, e agora estão mais perto. É como aquele cego, João 9, que disse: eu era cego e eu agora vejo. O testemunho é esse: eu era, agora sou outro. Eu era um drogado e agora nasci de novo, aleluia. Eu era um mentiroso, agora eu tenho um compromisso com a verdade de Deus. Eu era um religioso, agora eu sou cheio do Espírito Santo. Muitos aqui têm esse testemunho. Eu era um desviado, eu era alguém que afrontava a Deus. Hoje eu sou um servo de Deus. Amém, irmãos? Eu era alguém que aparentemente estava perdido, sim. Hoje eu fui achado. Jesus me salvou. Jesus me perdoou. E o Espírito Santo passou a morar na minha vida. Dá um glória a Deus se esse é teu caso. Mas eu quero deixar uma palavra aqui. Abra aí Hebreus capítulo 6, verso 10. Há alguns textos que eu queria compartilhar e deixar no seu coração, sem perder o foco da palavra, de que Cristo é o Senhor da igreja. Hebreus capítulo 6, verso 10. A Bíblia diz assim, olha: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Diga comigo: Deus não é injusto. Ele não esquece, irmão, do trabalho, do labor, da intercessão, da renúncia, do sacrifício, das lágrimas, do evangelismo, da correria, muitas vezes do dinheiro, da oferta, que você até não podia, mas você, por amor a Deus e a obra, ali entregou no altar. Deus, está dizendo a palavra, não é injusto para ficar esquecido de todo esse trabalho e também do amor que você tem dado e evidenciado ao seu nome. Ele sabe retribuir, e acredite, você vai ver a sua retribuição todos os dias na sua vida, em nome de Jesus. Marcos 10, Jesus diz: aquele que tendo deixado pai, mãe, irmãos, bens, casa, qualquer coisa, por amor a mim, já no presente século, vai receber 100 vezes mais. Quem já viu esse texto na palavra aí? Marcos capítulo 10, está no capítulo lá para você ler todo ele. Mas Jesus garantiu que ninguém vai ficar sem recompensa por ter amado a Deus, por ter se despojado pela obra de Deus. Então eu estou aqui dizendo, irmãos, que essa obra, ela é linda. Essa igreja é resultado de um trabalho de vários, de muitos, inclusive de você que está aqui me ouvindo hoje. Ela existe porque pessoas intercedem. Ela existe porque tem pessoas que pregam. Ela existe porque há pessoas aqui que evangelizam. Ela existe porque há pessoas aqui que contribuem, que dizimam, que ofertam, que primiciam. Porque há pessoas aqui que adoram, que tocam, que cantam. Tudo isso faz parte da igreja. E isso, querido, é algo tão sublime, tão maravilhoso, que eu quero dizer aqui parabéns aos pastores de vocês. Parabéns também aos líderes dessa casa, líderes de louvor, de departamento, líderes de células. Eu sei que às vezes pode cansar, quem é líder sabe, às vezes situações embaraçosas acontecem, sim ou não, irmãos? Dá desgastes. Eu lidero há muitos anos, e eu sei que muitas vezes precisamos de graça, mas Deus disse a Paulo, e Deus diz a você que é líder nessa obra aqui também: a graça do Senhor te basta. Ela te fortalece, ela que te renova o ânimo. Amém, irmãos? Você líder, pregador, pastor Marcelo, pastora Giza, a família do pastor, outros que estão aqui como formação de liderança, futuros pastores, missionários, evangelistas, M12 dos pastores. Olha, eu quero que Deus renove as suas forças,
Que Deus refrigere a sua alma. Que nesses 13 anos o Espírito de Deus, sabe, te traga um renovo, um reforço na sua fé, na sua alegria, para que aquele fogo e aquela vontade de ganhar, aquela paixão, aquela sede inicial de realizar, de conquistar, não fique pelo caminho, mas que permaneça aí dentro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, irmão, que haja essa efusão do Espírito queimando aí dentro, porque tem uma coisa que a igreja, ela não pode perder, se chama paixão. Paixão. Então, querido, a igreja de Jesus é essa. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Abre comigo 1 Tessalonicenses 5. Deixa eu entregar uma palavra aqui para a igreja, em prol dos seus pastores, que às vezes pastor legislar em causa própria é muito complicado. Então eu, no nome do pastor Marcelo, quero dar uma palavra para vocês aqui hoje. 1 Tessalonicenses 5, aleluia, verso de número 12 e 13, quem encontrou, diga alguma coisa aí. Por favor, receba essa palavra no teu espírito. Se você não conhecia esse texto e tem uma caneta, grife. Guarde com muito amor essa palavra. Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Nessa versão aqui da corrigida diz: reconheça os que trabalham entre vocês. E na minha, que é atualizada, diz aqui: acate com apreço os que trabalham entre vocês, e os que vos presidem. Os que vos presidem. Vocês têm pastores aqui, presidente dessa obra. Eles vos presidem no Senhor e também vos admoestam. Eles dão palavra de conforto a vocês, eles dão palavra de consolo a vocês, eles dão palavra de edificação a vocês. Mas pastor também tem não só cajado, tem vara. Então eles também trazem palavra de exortação a vocês, mas porque é como um pai que ama os filhos. E eu digo a vocês: amem. 13 anos, amem os pastores de vocês. Acatem com apreço, ouçam a sua voz, agarrem a sua palavra, a sua direção, os reconheçam, se alegre em vê-los com saúde, se alegre em vê-los bem no ministério, pregando e ungidos, mas se alegrem também na prosperidade deles, na conquista deles, porque eles vieram lá de Manaus, deixaram a sua terra natal, a sua cidade de calor, para viver no frio, 5.000 quilômetros, eu não sei mais ou menos a distância, mas irmão, é longe, longe, pensa num lugar longe, e eles estão aqui por amor, por sacrifício, estão aqui por prazer à obra de Deus, por renúncia. Gente como o pastor Marcelo e a pastora Gisélia, vocês têm a família, os filhos, vocês têm que agarrar, abraçar, beijar, consolidar, reconhecer. E eu falo primeiro por eles, obviamente que eu não deixo de lado os líderes que com eles trabalham. Reconheça-os. Quem está aqui, irmãos? Se é para celebrar aniversário, nós temos que celebrar aqueles que trabalham por essa obra também. Quem está entendendo? Eu sei porque, irmão, minha vida é a igreja, minha vida é trabalho na igreja. Onde eu vou, onde eu prego, onde eu planto igreja, eu estou formando liderança, eu estou me sacrificando com a minha esposa, com a minha família. Então eu sei o que é sangrar pela obra de Deus. Aliás, hoje eu já tenho marcas no corpo, cicatrizes pela obra de Deus. Não posso mostrar porque tem mulheres aqui, mas é pela obra, é pelo reino, é por chorar para ver uma alma salva, de entrar em biqueira para arrancar uma alma para Jesus, entrar em favela para arrancar uma alma que está ali caída, semi-morto, trazê-lo para Cristo Jesus, de ver filho que está 3 dias longe da casa, a mãe desesperada fala: apóstolo,
Meu filho, você ir lá no meio de um bocado de traficante para dizer: filho, teu lugar é a casa, é a igreja, e você arrancá-lo e trazê-lo para lá. É ir atrás de gente que está querendo se suicidar, tirar a vida e trazê-lo para Jesus. É 3 horas da manhã, o telefone tocar, e eu chegar para minha esposa e falar: olha, amor, eu vou ter que atender. Chegar lá para atender um endemoniado, uma pessoa que até não quer nada com Jesus, mas por amor à família, que ama aquele filho, que está na homossexualidade, andando na macumbaria, na feitiçaria, fazendo pacto com o diabo. Você está ali para expulsar demônio e sacrificando você, seus filhos, por amor a Jesus, por amor a uma alma. Irmão, são poucos testemunhos, mas certamente, se deixasse, você poderia ouvir do pastor de vocês muitas e muitas histórias. Assim também da pastora Giza. Eu quero aqui lembrar também da liderança de vocês. Quem aqui é líder de célula? Levante a mão. Por favor, pastor Marcelo, fique de pé. Os líderes de célula, fique de pé onde você está. Me permita dar uma palavra em amor a você. Meus amados, eu quero louvar a Deus por vocês. Certamente um dia você chegou no reino, e como eu, como seus pastores aqui, a gente não sabia nada de Jesus. Se arrependeu dos nossos pecados, a gente se aliançou com Deus, o Espírito Santo habitou entre nós, e algo muito poderoso aconteceu aqui dentro. A gente esqueceu do mundo, do pecado, a gente passou a ter nojo de tudo isso, e melhor, a gente passou a esquecer até de nós mesmos às vezes, por amor ao reino, por amor a vidas, por amor à igreja. Nós muitas vezes nos anulamos para que Cristo viesse a viver através de nós e em nós, para abençoar alguém, sim ou não? Então eu quero aqui louvar a Deus por vocês e dizer: continuem firmes, abundantes, sabendo que no Senhor o trabalho de cada um não é vão. E essa igreja bonita, expressiva, que tem adquirido nessa cidade um testemunho maravilhoso, onde vocês evangelizam com a tribo de João toda sexta-feira aí. Essa cidade certamente já tem ouvido falar de vocês. Vocês têm sido Paulo, Pedro e Tiago nessa geração. A coroa de vocês está brilhando, tenha certeza. E a recompensa é do Senhor. Cedo, em breve, Ele voltará e vai retribuir cada um por seu amor. Deus vos abençoe poderosamente, e que o coração de vocês continue pegando fogo por amor a Jesus. Porque eu oro, sabe, pastora, eu digo: Deus, eu já estou quase há 20 anos pregando o evangelho, quase 28 na fé, e tem uma coisa que eu oro: não me deixe perder a paixão por Jesus, paixão por evangelho, paixão por almas, paixão pela igreja. Nós não podemos perder a nossa essência. Feche os seus olhos, estende a mão para eles, irmãos. Pai, obrigado por esses príncipes e princesas do Senhor. São nobres, porque priorizaram a tua causa, teu reino, tua obra. O Senhor, amaram mais a Deus do que a si mesmos, abandonaram a própria vida, muitas vezes esqueceram e deixaram os projetos pessoais para sonhar os sonhos de Deus. Pai Santo, abençoa essa liderança, esses colaboradores, cooperadores, que tem juntamente com esses pastores, pastor Marcelo, pastora Gisele, a sua casa, somado, trabalhado por essa obra. Os abençoe com graça, com sabedoria, com riquezas, com prosperidade. Tira o cansaço, tira a fadiga, tira, Senhor, tudo aquilo que um dia talvez tenha sido uma semente de ofensa, para paralisá-los no meio do caminho. E ó Deus, encharca o coração desse líder de fogo, da presença de Deus, com a glória do Espírito Santo, para que eles continuem a amá-lo sobre todas as coisas e pastorear o rebanho do Senhor com zelo, com temor, com discrição e com, ó Deus, um carinho especial a Jesus acima de tudo. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vamos dar um forte aplauso por eles, amém, irmãos? Aleluia.
Aleluia. Dá um forte aplauso a Deus por eles. Aleluia. Pode se assentar. Deus abençoe vocês. A igreja é de Jesus, você crê? Só que ela não nasceu há 2000 anos, como alguns pensam. Ela já existia na eternidade, no coração de Deus. Deus gerou o povo de Israel, para que Israel viesse a gerar o Cristo, o Messias. Para através do Cristo, Ele, Jesus, viesse dar à luz à noiva, à igreja, da qual eu e você hoje fazemos parte. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. A igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Então eu aqui tive a primeira parte celebrando homens. Isso não é errado, parabenizando o trabalho de homens, o que é muito honroso. Mas essa segunda parte da mensagem eu quero dar honra àquele que é o autor da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, que sustenta a igreja, que abençoa a igreja, que até hoje intercede pela igreja. Levante sua mão. Você sabe o nome dele? Jesus. Dá um glória aí. Diga uma palavra de amor a ele. Porque se nesses dias nós vamos festejar 13 anos de Igreja Aliança em Tamandaré, ô irmão, se tem alguém que merece ser honrado, louvado, adorado neste lugar, tem nome, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque foi Ele quem morreu na cruz, foi o seu sangue derramado e vertido no Calvário. Foi Ele quem deu a sua própria vida para que a noiva viesse a se manifestar nesse tempo. E até hoje é Ele quem intercede e o tempo todo está trabalhando pela sua igreja. É Ele que não desiste dela, mesmo sabendo que nela há pecado, há fraquezas, há erros. Ô irmão, muitos crentes vêm à igreja, se decepcionam com a igreja, mesmo estando cheio de pecados, mesmo estando cheio de erros. Eles dizem: eu não vou mais naquela igreja, porque aquela igreja é assim, assim, assado, aqueles irmãos é assim, assim, assado, eu vi isso, eu vi aquilo, eu não gostei disso ou daquilo. Preste atenção, nós que pecamos, nós que erramos, ainda temos a audácia de achar que podemos desistir da igreja. Quanta petulância da nossa parte. Se você olha para Jesus e você vê nele alguém que é perfeito, que não peca, que não erra e que amou o pecador, assim mesmo Ele olha para a sua noiva, Ele olha para a sua igreja, Ele vê defeito nela, Ele pode encontrar erros nela, Ele pode ver fraquezas nela, muita coisa, mas Ele não desiste dela. Ele ama e amará até o fim. E eu quero incentivar você a amar a igreja também, não só um tempo, não só um período da vida. Ame a igreja de Jesus até o fim, porque é a igreja que no dia do arrebatamento vai subir e vai encontrar o Senhor dela entre nuvens. Ao soar da trombeta dos anjos, querido, nós vamos estar lá para celebrar a boda do Cordeiro. E se nós já adoramos aqui, que dirá como será no futuro, querido? Como você imagina como será a nossa eternidade com Ele? Ei, irmão, se já é muito bom estar aqui 13 anos celebrando, imagine a nossa eternidade com Cristo na glória. Eu não sei você, mas eu me alegro só de imaginar. Vai ser fogo, vai ser glória, vai ser vida, vai ser poder. E se você ainda tem às vezes receio, porque o louvor passa de 40 minutos, deixa eu te dizer uma palavra, você precisa se habituar, filho, porque na glória onde você pretende morar, vai ser 24 horas sem cessar. Se louvor muitas vezes é alto e você se incomoda, e você fala: poxa pastor, podia baixar ali um pouquinho, eu acho que os irmãos aqui arrebentam. Ei, irmão, você não sabe nada, lá na glória vai ser o tempo todo.
todo louvor, e louvor pentecostal, louvor arretado, louvor, irmão, vigoroso, ungido, abençoado. Vai estar eu e você ali no meio dos anjos, no meio de Cristo Jesus, adorando, celebrando. Isso aqui que fazemos é um ensaio, irmão. Então, se você ainda não gosta, tem guerra, tem dificuldade, por favor, muda seu coração, porque se você quer viver a eternidade com Ele, irmão, trate de gostar de louvor, trate de gostar de som alto, trate de achar bonito dança, porque lá até você vai sapatear na presença do Senhor. Não vai ter para ninguém, irmão, vai ser sobrenatural. Quem imagina esse dia? Diga alguma coisa aí. Matos Nascimento cantava uma canção que dizia: você já imaginou, irmão, como que vai ser na glória? Você já imaginou? Tu tem ideia? O que você pensa é finito, é limitado, é pouco comparado à glória que vai ser a nossa vida com Cristo no céu. Aleluia. Agora escuta o que eu quero lhe dizer. A igreja já era ali do coração de Deus edificada, e se você deve saber, a igreja é o corpo de Cristo, e sendo corpo, ele é uma extensão do próprio Cristo na cidade, ele é uma extensão do próprio Cristo na terra. Ô irmão, a igreja, se ela é uma extensão de Cristo, ela deve realizar as mesmas obras de Cristo. Ela deve orar, evangelizar, curar, libertar, operar milagres, e isso já acontece aqui, amém, irmãos? Nós sabemos que nós somos chamados a celebrar num aniversário alguém, e esse alguém se chama Jesus. Agora, por quê? Porque Ele é o Senhor dela. Se você sabe, Efésios, olha para mim, Efésios e Colossenses tem algumas semelhanças no Novo Testamento. Deixa eu trazer uma palavra para você. O livro de Efésios tem uma semelhança junto com o de Colossenses. Você vai perceber Cristo e a palavra em Cristo sendo um tema central nos dois livros. Não só isso. Outra semelhança é que o mesmo autor escreveu os dois, foi o apóstolo Paulo. Terceira semelhança, escreveu praticamente no mesmo tempo, entre o ano 61 a 63 depois de Cristo. Quarta semelhança é que ela foi escrita no mesmo lugar, na prisão. Paulo estava preso quando escreveu Efésios e quando escreveu Colossenses. Qual é a diferença entre os dois? Você vai encontrar aqui, no livro de Colossenses, Paulo fala de Cristo como sendo a cabeça da igreja. Mas Paulo escreve a Efésios dizendo a igreja sendo o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é a cabeça. Em Paulo, a igreja é o corpo. De quem? De Cristo Jesus. E dentro do livro de Efésios, nós temos duas divisões. A primeira, do capítulo 1 ao 3, é que a igreja é chamada por Deus. E você vai ver o quanto ela é abençoada ali. O capítulo 1 fala da bênção de Deus Pai, da bênção de Deus Filho, da bênção de Deus Espírito Santo. O capítulo 2 fala sobre a salvação que é pela graça e as obras que são importantes também como consequência da nossa salvação. O capítulo 3 da nossa vocação, mas o capítulo 4 ao capítulo 6 do livro de Efésios é uma aula sobre a nossa conduta. Se a primeira metade do capítulo do livro de Efésios é a nossa chamada e o nosso convite a ser igreja, a segunda parte do livro de Efésios é o nosso convite a se portar como igreja, a agir como igreja, a termos um comportamento à altura de tamanho privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo. Quem está aqui entendeu, irmãos? Então você não é qualquer coisa. Além de filho de Deus, você é também a noiva do Senhor Jesus, parte da igreja de Cristo. Certamente você entendeu a chamada e você atendeu a chamada. Você disse sim para Jesus, amém, irmão? Você disse eu quero Jesus. Você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. E é por isso que estamos aqui. Porém, a parte final do livro de Efésios, Paulo quer nos ensinar a sermos igreja, a crescermos como igreja. A primeira parte fala do nosso privilégio, eu quero citá-la. Abra aí Efésios capítulo 1.
Efésios capítulo 1, verso 19 em diante. Paulo diz qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quem está aí, diga amém. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando. Diga comigo, Jesus está vivo. Aleluia. Você crê nisso? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, aleluia, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo que Cristo tem agora toda a autoridade. Quem crê nessa verdade? Jesus disse: o Pai me deu autoridade no céu e na terra. Ele está dizendo que Cristo tem autoridade total sobre a morte, sobre a vida, sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Cristo tem autoridade sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a morte, sobre a vida, sobre todas as coisas e sobre nós. Amém, irmãos? Diga: Cristo tem autoridade. Só que qual é o privilégio de sermos parte do corpo de Cristo? Está no verso 22 e 23. Ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, concedeu essa autoridade a quem, irmãos? A quem, irmãos? Outra vez, a quem, igreja? A igreja. Diga a mim. Diga em Cristo. Diga em Cristo. Nele e somente nele, nunca fora dele, eu tenho, diga comigo bem alto, autoridade sobre principado, potestade, poder, domínio, demônios. Quem está vivo aí? Então esse é o meu e o teu privilégio, irmão. E se você ainda não se apropriou dessa verdade, eu queria colocar essa palavra no seu coração. Sendo igreja, eu e você estamos agora empoderados de autoridade espiritual. É por isso que derrota não é mais para você, amém, irmão? Problema não é mais para te subjugar, amém, irmão? É só para te fazer crescer, porque você vai triunfar diante das guerras, das tribulações que você pode estar enfrentando. Demônios, ainda que se levante, Satanás, ainda que queira alguma coisa contra a tua vida, nada poderá prevalecer contra você e a tua família. Tem alguém aqui que está entendendo essa palavra? Porque Deus te chamou para ser igreja, e sendo igreja Ele colocou na sua vida a autoridade de Cristo Jesus. É de Cristo, mas Ele concedeu a nós, e sendo nós igreja, corpo de Cristo, o diabo não pode contra a sua vida, a enfermidade não pode contra a sua vida, demônios não podem contra a sua casa. Por um caminho a promessa diz que eles se levantarão e virão contra nós, mas por 7 sairão em nome de Jesus, batendo em retirada. Tem alguém aqui que é cheio de autoridade espiritual? Diga alguma coisa, diga: eu creio nessa palavra. Por isso, querido, sendo igreja, você não pode mais agir como tendo medo do diabo, medo do inferno, medo de demônios, medo das lutas, medo das guerras, medo das tribulações, amém? Sendo igreja, você tem que viver encarando as dificuldades com autoridade, com certeza, com fé, com plena confiança de que maior é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e o nome dele é Jesus. Você pode celebrar e dizer: eu creio, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Oh, glória! Esse é o privilégio que temos. Oh, irmão, sobre a igreja, ela é sua igreja, nunca nossa. Outra coisa, ela é única igreja. Sabe por quê? Porque Jesus só tem uma noiva, uma esposa e não muitas.
ela é edificada pelo próprio Cristo, a rocha. Por isso você pode ver a igreja passar por guerras, e certamente nesses 13 anos, a igreja aqui em Tamandaré enfrentou batalha, sim ou não? Mas prevaleceu, e vai prevalecer sobre todas quantas surgirem, porque ela está edificada sobre a rocha, Cristo, a rocha inabalável. Quem crê nessa palavra, irmão? Mais que isso, ela está fundamentada na revelação de quem é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo, o cabeça da igreja, presidente dessa obra, o sumo sacerdote, o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que há de vir. E voltará a buscar eu e você, que estivemos firmes na tua presença quando a trombeta tocar. Quem deseja estar nesse dia esperto, atento, faça alguma coisa comigo aí e diga: eu quero. Quem quer morar na glória, diga: eu quero. Querido, bata a mão no seu irmão, diga: eu e você na glória por toda a eternidade com Jesus, amém. Glória, dá um aplauso ao Senhor aí, aleluia. Ela também, igreja, é triunfante sobre o inferno, e ela é revestida de autoridade. Eu disse isso agora há pouco, para ligar e desligar. Vocês estão a caminho dos 1000, e o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa multidão e nação para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra aí? Tem algum crente aqui que está recebendo essa mensagem? Que crê nessa palavra? Afinal não é minha, é de Deus, amém? Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai poder enfrentar muitos contratempos sendo igreja, mas você precisa saber que quem te chamou foi Jesus, e aquele que começou em você uma boa obra é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Ele está na igreja trabalhando no seu caráter, trabalhando na sua vida, trabalhando no seu temperamento, trabalhando nessa maneira, sabe, muitas vezes dura de coração que temos, rebelde, muitas vezes independente, arrogante, prepotente, mas o Espírito Santo vai te amansar. Na igreja ele vai te tornar um verdadeiro discípulo do Cordeiro. E o Cordeiro é quem nos ensina a ser manso e humilde de coração. Ele vai trazer a você o caráter de Jesus nessa igreja, amém ou não amém? Quem deseja, levante sua mão, diga comigo: Senhor, faz de mim um cordeiro. Eu quero aprender com Jesus a ser manso, ser humilde, submisso, obediente ao Senhor, à sua palavra, aos meus pastores. Diga amém. Dá um aplauso a Cristo Jesus aí, aleluia. Glória, aleluia. Agora, irmão, estou terminando, indo para o final. Você sabe como que nasceu a igreja? Atos capítulo 2, diz a Bíblia que de repente, na descida do Espírito Santo, ao som de um vento impetuoso, a glória de Deus encheu todo aquele cenáculo. 120 pessoas que estavam presentes ali orando já há 10 dias, clamando pelo revestimento de poder, pela promessa prometida por Jesus. Eles receberam de um batismo com fogo, e eles saíram dali a proclamar, depois daquele batismo, com línguas estranhas envolvidas, o poder de Cristo e a ressurreição de Jesus. E Atos capítulo 4, verso 33, a Bíblia diz: com grande poder os apóstolos e a igreja davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sabe por que eles cresceram? Porque aquela igreja, irmãos, tinha essa característica. Eles eram uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles eram uma igreja que perseveravam na doutrina. Nela havia ensino, nela havia oração, nela havia evangelismo, nela havia reunião de casa em casa, nela havia singeleza de coração, nela havia o partir do pão, nela havia a celebração da ceia. Eles contavam com a simpatia de todo o povo, e Atos 2:47 diz que dia a dia eles caíam na graça da vizinhança, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E aquela igreja, meu pai, olha, escute,
Em 2 anos, eles realmente abalaram toda a Ásia Menor, alcançando gente de tudo que é espaço, tudo que é território. Eu quero hoje aqui profetizar nessa noite, não vai ser diferente com vocês, porque vocês também são uma igreja vibrante, amém, irmãos? Há crentes aqui cheios do Espírito Santo, aleluia. Há crentes aqui alegres no Senhor, aleluia. Há crentes aqui que amam a Cristo, que perseveram na doutrina, que amam o ensino, que têm prazer, aleluia, e desejo por essa palavra. Há crentes que se reúnem de casa em casa, estão na célula, participam da ceia, trazem os seus dízimos, ofertas, evangelizam. Vocês fazem o que aquela igreja fazia 2000 anos atrás. Então preste atenção, não vai demorar muito, vocês vão continuar abalando essa cidade, e amigos seus vão conhecer a Jesus, a sua família vai conhecer a Jesus. Esse lugar vai ficar pequeno para a grande multidão que Deus vai trazer neste lugar. Meu irmão, pela fé, eu quero que você comece a sonhar, a enxergar, porque Pedro pregou, 3.000 almas se converteu. Quando você abrir a boca, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer usando a sua vida. Tem alguém aqui que crê no poder do Espírito Santo? Porque eu quero lhe dizer uma coisa: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo sempre, irmãos. E se o Espírito Santo está na sua vida aí, por favor, me dá um minutinho aí para me tomar uma água. Ora em línguas e diz: eu creio nessa palavra, Senhor. Ore a Deus e diga: Senhor, salva a minha família, traga eles para essa igreja, salva meus familiares, traga eles para a igreja, salva meus amigos, traga eles para a igreja. Aqueles que se desviaram, se afastaram, devolve-os para a tua igreja. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Deus, nós abençoamos a cidade de Almirante Tamandaré. Oramos por essa cidade. Teu reino está sendo estabelecido nessa cidade. Os 4 cantos dessa cidade sejam visitados pelo poder do Teu Espírito Santo, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Ponha anjos do Senhor, ó Pai, nos cruzamentos dessa cidade. Impede acidentes, impede mortes, proíbe a atuação de demônios. Livra homens, mulheres, crentes dessa igreja de situações dolorosas. Pai Santo, cuida deste teu povo que aqui se reúne, mas o teu povo que se reúne em outras casas de reuniões nessa cidade também. Nós abençoamos outras denominações, o teu corpo, tua igreja, e na unidade do Espírito declaramos essa cidade salva, transformada e alcançada pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Pai, profetizamos uma economia sarada. Deus, a prefeitura, os seus governantes, vereadores, secretários e todos aqueles que estão no funcionalismo público dessa cidade, transformados pelo poder de Deus, aonde a corrupção e tudo aquilo que é errado seja varrido dessa cidade. Nós oramos como igreja, abençoando nesses 13 anos Almirante Tamandaré. Tem intercessores aqui, irmão? Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Principados caiam por terra, potestades caiam por terra, dominadores caiam por terra, obras de bruxaria, de feitiçaria caiam por terra, em nome de Jesus, e saiam dessa cidade. Em nome de Jesus, a religiosidade, a frieza, a apatia, a guerra, a opressão ao Evangelho,
todas as barreiras, bloqueios de salvação para a juventude, as crianças, as famílias. Em nome de Jesus oramos e queremos essa cidade aos teus pés. Queremos Almirante Tamandaré confessando que Jesus Cristo é o Senhor desta cidade. Oh, Espírito Santo, traga um avivamento sobre essa cidade, e que essa igreja aqui faça parte desse avivamento, que os irmãos dessa igreja participem desse avivamento. Oh, querido, vá se colocando de pé, levante bem alto as tuas mãos e vai orando comigo, e vai dizendo: Senhor, eu quero, nesses 13 anos, avivamento nessa cidade, avivamento em nossa igreja, avivamento em nossas células, avivamento em cada departamento, avivamento em cada família. Levante sua voz aí, eu quero te ouvir orar mais uma vez. Oh, Espírito Santo, salva almas, salva jovens, transforma vidas, transforma pessoas, e incendeia esses homens e mulheres, assim como os apóstolos da igreja primitiva, eles foram incendiados para dar testemunho de Cristo. Que os crentes dessa igreja também sejam incendiados para continuar a dar testemunho e proclamar a tua palavra aos 4 cantos dessa cidade. Ajude cada um aqui a ser luz neste mundo, sal nessa terra, a ser instrumento de Deus para salvar o perdido, para alcançar o pecador, para evangelizar cada jovem nessa cidade, para trazer ao teu caminho, Senhor. Levanta aqui mais obreiros, levanta aqui mais pastores, levanta aqui mais líderes de célula, levanta aqui mais adoradores, levanta aqui mais intercessores. Quem deseja, querido, levante a mão e ore, faça a sua oração de entrega, diga: eu quero fazer parte, eu quero ser cooperador nessa obra, eu quero ser um cooperador, um colaborador deste trabalho. Esturimica lamanarabahas, esturimica labahas. Senhor desta igreja, cante. Nós estamos aqui tão sedentos. Cante, cante. Vem, ó Deus. Adora Ele, adora Ele. Vem, ó Deus. Diga isso a Jesus. Esse lugar, meu desejo é sentir. Coloca teu coração nessa canção. Vamos, vamos, vamos. Sim, Deus. Eu quero. Quero servir. Quero servir. Eu quero cooperar. Eu quero ser igreja. Então vem incendiar meu coração. Eu quero
Jesus, o autor, o Senhor, dessa igreja. 13 anos de vitória, 13 anos de conquista, 13 anos de uma linda história, 13 anos de salvação, de libertação, de cura, de milagres. Ele receba a glória. Sim, Senhor, para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Vocês aqui para frente, sai do seu lugar, venha para o altar. Você que pode, aleluia. Ame a Jesus, ame a sua igreja. Chega pertinho e escute uma palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês. 13 anos em Israel indica um novo tempo, um tempo de liberação para a maturidade. Porque 13 anos é bar mitzvah, é quando alguém, até então criança, infantil, ele é agora abençoado, para a partir dos seus 13, ser liberado para um novo tempo, um tempo de fase adulta. E na fase adulta cresce a responsabilidade, aumenta o compromisso. O testemunho precisa ser à altura. Significa que essa igreja hoje, ela está sendo batizada nesse aniversário. Ela está ultrapassando a fita do bar mitzvah. E nesse sentido, ela está sendo abençoada para um tempo novo de maturidade, onde nós não podemos mais ficar enroscado em picuinhas, paralisando-se em coisas pequenas, tropeçando em pedrinhas. Há grandes coisas a alcançar para Deus. Há obras maiores a se realizar em nome de Deus. E nós não podemos alcançar em anos aquilo que pode ser alcançado em dias. Então você precisa somar. Esse é o tempo de somar. Se você já faz isso, louvado seja Deus. Mas é tempo de você se unir ainda mais, colaborar ainda mais, contribuir ainda mais, se entregar ainda mais, se despojar por essa igreja ainda mais. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Amar ainda mais, chorar ainda mais, orar ainda mais, evangelizar igualmente. Ou seja, o teu amor, o teu compromisso precisa ser aumentado, irmão. Você não pode olhar para trás e ficar naquela nostalgia. Ai, como era bom quando era um outro salão, ou como era bom quando era aquele pessoa que ministrava, ou como era bom quando era aquele líder de célula. Não, irmão, olhe para frente, porque na frente está o futuro que Deus reservou para todos vocês. Um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro de prosperidade,
um futuro de crescimento, de multiplicação e de conquista extraordinária. Tem algum profeta que pode ligar essa palavra comigo aí? Amém? Então olhe para alguém e diga para ele de verdade: está na hora. Escolhe uma pessoa, olhe para ele e diga: está na hora do nosso bar mitzvah, do nosso crescimento, da nossa maturidade, da nossa cooperação ser maior. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Querido, é a hora do nosso caráter ser ainda mais aprovado. Não dá mais tempo para ficar: quero Jesus hoje, amanhã estou no mundo, amanhã estou no pecado, depois volto chorando dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda que o Senhor tenha misericórdia, ainda que Ele restaura, escute, não há mais tempo para ficar inconstante. Amém, irmãos? Nós não podemos mais ficar oscilando na nossa fé, na nossa vida espiritual. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu estou cheio do Espírito Santo, outro dia eu estou vazio. Um dia eu e o pastor Marcelo, outro dia eu não quero visita de nenhum líder da igreja. Irmãos, quem está recebendo essa palavra aí? A parte final do livro de Efésios fala da nossa conduta, da nossa santidade, da nossa fidelidade, da nossa unidade, do nosso caráter de honra. Honra a Deus, honra aos pais, honra aos líderes, e de uma vida revestida da armadura de Deus, orando e andando o tempo todo no Espírito, vencendo o tempo todo as nossas guerras espirituais. Preste atenção. Quero terminar minha parte dizendo: grandes coisas estão por vir. Permaneça firme, inabalável, porque aqueles que permanecem são os únicos que também provam e experimentam o que Deus tem reservado para vocês. Feche os teus olhos, levante as duas mãos e abençoe a sua igreja agora. Começa orando pelos seus pastores, pelos líderes e pela igreja Aliança em Almirante Tamandaré. E termine profetizando: Senhor, vai ser um novo tempo na minha igreja, porque também vai começar um novo tempo na minha vida. E porque vai começar um novo tempo na minha vida, isso vai ser um reflexo na igreja. Todos nós vamos ser mais comprometidos, mais aliançados, mais fiéis, mais intercessores, mais dispostos, mais unidos, mais despojados, mais ousados, mais cheios de autoridade, mais cheios do Espírito Santo. Ore a Deus aí em nome de Jesus. Toca lá.